eu sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montauk e hoje temos aqui teorias para a segunda temporada de Outer Range. E se você também é fã de teorias malucas, já se inscreve nesse canal, não esquece de ativar o sininho de notificações, deixa um like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Segue a gente lá nas outras redes sociais também e bora comentar sobre essa série maravilhosa. Se você não assistiu a Outer Range, eu vou deixar aqui um card da gente falando sobre essa série, sobre o que é, mas saiba que é a história de uma família que vive num rancho e coisas muito estranhas acontecem lá. É sci-fi com faroeste, série incrível da Amazon Prime, certo? É, uma aspirante aí pra a nova série darkiana, né? Porque tá o Dark do Velho Oeste. É, o Dark do Velho Oeste tá gerando muita teoria e a gente nem sabia se a gente ia fazer vídeo dessa série mesmo, mas depois que a gente assistiu os 8 episódios, não teve como não fazer, né? Então daqui pra frente, spoilers, a gente vai comentar tudo o que aconteceu. Se você tá assistindo, termina rápido, volta pra cá, porque essa série é muito pra teorizar, vocês vão amar, inclusive. A gente fez mais teoria do que a gente estava imaginando sobre essa série. A gente vai tentar aqui conversar com vocês sobre os plots principais que ficaram abertos, tá bom, gente? Então, sem mais demora, vamos começar a comentar aqui o que a gente achou. Pra começar, eu acho que a gente já pode abordar direto, já pode ir direto pra esse ponto, que é o raio do buraco. O que ele faz, afinal de contas? É uma caverna de Vinden? Aquele solo daquela região, ele tem alguma propriedade, e aquilo é um pó, também tem horas que ele parece uma substância meio que vai... Tem hora que parece um pó preto, tem hora que parece petróleo, cada hora parece um negócio. Será que a forma com que ele se encontra está relacionada ao que ele faz? Bom, a gente só sabe que esse pó, ele te mostra visões do futuro, certo? É isso que ele faz. Dentro do buraco ele te transporta pelo tempo e a gente tem o principal viajante no tempo, que é o Royal. E aí vamos falar sobre o Royal, que é o viajante que viajou. O viajante que viajou é muito bom, né? O viajante que viajou a primeira viagem da série. Ai, que burro! Ele vivia em 1886 e ele foi pra 1968, são 82 anos no futuro. E aí tem algo muito interessante, ele tava fugindo de um crime. Exato. Da mesma forma que o filho dele estava fugindo de um crime. Exatamente. O crime foi que ele matou o próprio pai por acidente, né? Claro, eles estavam caçando e aí ele, né, perdeu o controle da arma, sei lá, e atirou no próprio pai. Ele, tem um detalhe que antes dele ir pro buraco, ele vê a mãe e a irmã. Que a gente vai falar sobre isso também, que é uma teoria que ainda a gente não tem certeza, lógico, né, porque é teoria. Mas assim, que eu tô muito dividido entre duas famílias que ele pode pertencer, né? Sim. Então é o seguinte, voltando aqui. Em que ano esse menino nasceu? Ele nasceu em 1877, considerando que em 1886, quando ele desapareceu, ele tinha 9 anos. Que é a idade-chave aí da galera que tá desaparecendo, certo? Exato. Enfim, ele vai nesse buraco, o buraco parece se materializar naquele lugar, tá? Ele parece se materializar e depois ele entra no buraco fugindo. E ele sai e encontra o Wayne, criança, lá em 68 e corre até a casinha dos Abbott, certo? Exato. Mas aí o que é importante a gente perceber, parece que ele nunca mais viu o buraco. Porque adulto, quando ele reencontra, ele fica com aquilo de isso aqui não tava aqui. Exato. E dá a impressão de que, tipo, ele sabe o que é, mas não tá lembrando. De repente ele... Sabe, é aquele negócio de você esquecer por causa de um trauma, né? Então, eu acho que o Wayne tava lá quando ele era criança, tava dando um rolê ali, e ele viu o buraco abrindo, né? E aí ele já tava lá, e de repente salta um moleque lá na cara dele, e isso ficou marcado pros dois. Exato, cada um de um jeito, o Wayne fica com essa obsessão o resto da vida, ele chama pessoas pra estudar, enfim. Mas tanto é que o Wayne, depois eu fiquei pensando, o Wayne... Ele sabe que tem alguma coisa, mas ele não sabe aonde. Ou seja, aquele buraco deve ter sumido mesmo, né? Exato, é isso que eu ia falar, gente. Você acha que ninguém passeou lá? É. Ninguém passeou lá. Tanto que quando a Auron chega na fazenda, no rancho dos Abbott, ele fala que ela pode ficar no lado oeste.
Então ele não sabe, ele já andou pra aquele pasto oeste e aquele buraco não tá lá. Ele meio que aparece e desaparece. Como o Perry, que quando pula lá pra fugir de um assassinato igual ao pai... Ele some, né? Ele some. Tanto é que o gado fica no pasto oeste. Exato. E aí eles só começam a perceber que o gado tá sumindo depois, né? Só nesse momento. Pra mim, eu tenho uma teoria que ou a Autumn ou a Rebecca voltaram e aí que deu origem a esse buraco novamente. No primeiro episódio a gente tem um barulho que todo mundo sente. Primeiro o Royal sente, depois o Wayne sente, inclusive ele liga pra Cecília, a Cecília sente. Aliás, eu acho que tem mais envolvido ainda a Cecília, que não fica muito claro pra gente, mas eu acho que todo mundo que vem daquele lugar... Aquilo lá parece uma terra onde o tempo realmente funciona diferente. Estranho, parece um né? lugar à parte do restante do mundo. Eu também achei Não isso. é? Também achei isso. Logo no começo da série eu já achei isso. Eu já achei esquisita essa cidade. É estranho porque as pessoas vêm e voltam. A Maria, por exemplo, é uma personagem que saiu e retornou. Mas assim, parece que quem fica lá, tá lá e fica meio preso àquela cidade. Isso me lembra meio Vinden, mas tudo bem, né, gente? É, muito. Enfim, e tem uma coisa importante também com relação à data de nascimento do Royal que a gente tem que citar aqui, que é... Se ele nasceu em 1887, vamos fazer as contas. Pelo que fala lá o advogado, os Abbott compraram aquele rancho em 1878, um ano depois. E os Tillerson compraram o rancho deles em 1872, ou seja, 5 anos antes do Royal nascer. E aí, Renan? Então, a dúvida é... Os Tillerson compraram e depois tiveram um filho? Ou os Abbott tiveram um filho e depois resolveram ir pra lá? Exato. Agora, essa é dúvida cruel, porque qual família que ele pertence? Eu acho que o Royal... Tudo bem, pode não pertencer a nenhuma das duas também. Pode, né? pode ser. Mas quem será? Quem você acha? Em quem você aposta aí? Eu aposto que o Royal é um será que é um Abbott? Vai, quem você falar eu vou do contra e aí a gente tenta argumentar. Se o Royal for um Tillerson, é muito interessante porque a gente tem ali a família Tillerson, que seria a família dele, ficou a irmã, que é loirinha, Sim. né? A Isso mãe explica o Wayne sendo loirinho. e os filhos serem loiros e tudo mais. Já tem uma descendência aí, né? Exato. E se ele for um Abbott, ele tem essa ligação aí com a Cecília, que ele seria um parente distante, um, sei Que lá, ela tataravô. comenta, né? Que ela Tataravô, parecia que tava esperando a vida inteira. Exato, ele seria um tio, avô, não sei de onde viria essa descendência, se de repente a irmã dele, né? Você tem essa descendência. Eu fiquei pensando no que ela fala de esperar ele por uma vida inteira. Pode ser algo sobre a história da família dela. Exato. Do filho que nunca retornou. E isso tá meio que na cabeça dela, mas é uma história familiar, então ela não vai citar isso porque só tá no subconsciente. Porque aí que tá o problema, gente. Eu acho que isso aí tudo também é um loop. Entende? Sim. Eu acho que pode ter essas ligações familiares, inclusive justificando aí algumas personalidades de alguns personagens, como por exemplo do Perry, como por exemplo da Autumn. Então assim, a gente tem essas questões familiares que podem ser carregadas. Inclusive, a gente pode ter aí alguma das pessoas que a gente conhece aqui indo pra trás e gerando as próprias famílias. Isso pode acontecer. Pode. Tomara que não, mas pode. Pode acontecer. Tá, então a gente tem 2 cenários aí. Ou o bagulho é um loop, ou o negócio vai cair mesmo naquela piração de Dark, ou a gente tem um futuro flutuante aí. Exato. Também. Que o Royal, ele cai no buraco, vê aquela galera toda olhando pra ele morre, ele tá morto há 2 anos, naquele tempo, ele tá morto há 2 anos, e tá todo mundo lá olhando pra ele, a fazenda não é mais dele. Eles estão esperando ele. Eles estão esperando ele, exatamente. Eles sabem que isso vai acontecer. Mas se o futuro for flutuante, talvez aquilo tudo já não aconteça mais. Por quê? Porque ele evitou de morrer e tal, ele evitou a morte dele. O Perry pulou no buraco e a gente vê que naquele futuro lá que o Royal tá, o Perry tá também. Entendeu? Então o Perry voltou. Ou
ele voltou, ou ele nem chegou a pular no buraco. E tudo isso acontece também, todas essas questões acontecem porque a gente tem um encontro de passado, que é o Royal, com um encontro de futuro, que é a Autumn. Inclusive, todas as vezes que eles dão as mãos, algo muito estranho acontece. Na primeira vez que eles dão as mãos, que ela tá conhecendo ele, enfim, o que significa que ela não lembra exatamente o que aconteceu na infância, que ela tá sendo instruída a ir lá. A primeira vez que eles dão as mãos, tem um relato que uma pessoa desapareceu por um segundo. Exato. E da segunda vez que eles dão as mãos, uma montanha desaparece, e nessa montanha depois aparece o corpo daquele Trevor que foi morto lá no começo. Ou seja, a gente tem aí a representação de futuro e passado. As duas pessoas que estão fora de seu tempo causam essa interferência. Agora também fiquei pensando no seguinte. Tem uma teoria que você viu que é... Ah, fala aí a teoria. Qual delas? Aquela que a Autumn, ela muda a personalidade dela. Bom, pra gente falar sobre essa teoria, vamos primeiro comentar sobre a Autumn, que ficou revelada como Amy. Então nós vamos tomar isso como verdade, a não ser que eles desmintam. Acho muito difícil eles desmentirem isso. Não, acho que não vai acontecer. Eu acho que não. Mas, enfim. O que acontece no início da história? Quem desaparece? A mulher do Perry. E por que eu acho que a Rebecca deixou o Perry? Que eu realmente acho que ela foi embora. Porque o Perry é um cara agressivo. E isso fica claro pra gente desde criança. Então a Rebecca deixou o Perry. Imagina que ela vai... Qual é a única coisa que pode prender a Rebecca no rancho? Então, o Perry até comenta, ela jamais deixaria a Amy. Por que ela pode ter deixado a Amy? Porque quando ela sai brigada com o Perry, a Amy do futuro pode aparecer pra ela e realmente fazer com que ela entenda que ela precisa ir embora pra que tudo aconteça. Tudo tem um propósito. A Amy fala, pra tudo há um plano. A Amy Autumn, tá, gente? Então, resumindo, eu acho que essa Rebecca sai de casa e encontra com a Autumn. E a Autumn fala, eu sou sua filha, consegue provar pra ela. E ela fala, né, ela dá toda essa explicação, porque um dia, quando a Autumn é criança, ela é levada pela Rebecca, tá? E eu acho que provavelmente elas foram pro passado e vão crescer lá. O dinheiro talvez se explique porque a Rebecca sabe o que vai acontecer durante todos esses anos. Ela pode ter construído... Sabe fazer grana, né? Sabe fazer grana porque sabe em quem investir. De repente ela volta 20 anos. Você não saberia no que investir? Nossa, eu queria voltar. Eu também. Por favor, buraco, apareça aqui. Enfim... E aí, uma coisa vai estar ligada à outra. A Autumn vem buscar a mãe, que depois busca a filha para elas irem pro passado e poderem retornar exatamente naquele ponto para que a Autumn fique com o poder lá das terras. E aí, existia essa questão de seita, porque a Rebecca deve ter criado ela nessa, né, toda essa questão. E a gente sabe que a Autumn usa aquele pó. Então, tem toda uma questão mental também que foi afetada. A gente também não sabe quantas viagens ela fez. E por isso ela tem a bipolaridade, ela tem esses dois lados dentro dela. Então é importante lembrar isso. Quando ela desenha lá a representação de céu, ela tá de amarelo, igual ela tá lá no futuro do BY9. Que pra quem não notou, provavelmente deve ser Before Year 9, antes do 9º ano. Que é uma representação ao que ela e o Royal viveram. Antes dos 9 anos, eles foram tirados de onde eles estavam. E aí tem essa teoria de que isso mexeu com a cabeça dela porque o futuro dela foi alterado. Exato. Eu gosto dessa teoria porque acaba não se tornando tanto um negócio de paradoxo, né? Exato. Você acaba conseguindo influenciar no futuro. E aí isso explica por que a Autumn fica doidona e por que só ela tem essa coisa de tipo ficar tão mexida, porque ela é do futuro. Então você tá mexendo na Amy, você mexe na cabeça da Autumn. E ela tá vivendo um paradoxo de duplicação. Ela tá vivendo ao mesmo tempo com a Amy. Inclusive, deve existir uma Rebecca mais velha também naquele tempo, porque ela tá falando o tempo inteiro com a Autumn no telefone. Exatamente. E a Cecília vê a Rebecca. Exato. Que aí a gente fica nessa de tipo, não, ela só viu porque ela tá, né, viu coisa. Mas aí quando você vê a Rebecca no final ou na foto,
você bate o olho ali no carro e realmente é a Rebeca, né? E aí também é importante lembrar de toda a questão da região, porque é uma região influenciada pelo toda a parada indígena, porque a gente sabe que existia isso antes. A Sheriff Joy deve ter passado por um local onde existe tipo um véu mesmo, alguma coisa que separa o presente do passado lá na propriedade do Kirkland, né? Inclusive ela vê que o que vivia tá falando disso, né? E aí eu vou falar pra coisas vocês. estranhas aparecendo. O búfalo, lá pros indígenas, ele é considerado como o guardião dos segredos que transmite sabedoria ancestral e tolerância. Procura a paz e defende a prole. E eu vi uma entrevista do criador dizendo que aquele búfalo, aquele bisão em especial, é uma representação do Royal. Mas o Royal é isso. O Royal é isso, e tem essa questão também do significado de cada um dos animais. A águia, onde você vê a situação toda por cima. Enfim, você tem cada animal ligado mesmo. E aquele búfalo é o Royal. Só que eles tiram as flechas do Royal, do búfalo. Que são os tiros que ele levou. Será que eles acabaram mudando o futuro? Será que esse futuro vai ser flutuante? E o Royal, sabendo que iria morrer, vai conseguir evitar a morte dele? Então, essa é a grande dúvida, se isso vai acontecer ou se tá todo mundo, ou se é pra acontecer, se tudo tem um plano, porque também a gente ouve muito isso, né, que tudo faz parte de um plano, igual a gente ouvia em Dark. Meu Deus do céu, socorro! Ai, minha nossa! E o urso, ele tá muito ligado também ao personagem do Wayne. E o urso tem a ver com hibernar, digerir as experiências que vivenciou e depois ressurgir. Do mesma forma que também está ligado à nossa Autumn, que pra quem não sabe também, na cultura indígena, a gente tem Autumn, que é outono, certo? E olha o que eu achei aqui na internet. O outono na cultura tá ligado ao oeste. Pasto, oeste. Animal, urso. Elemento, terra. Então, o outono, que é a autumn, está ligada a isso. A colheita. E isso que eu ia falar. Tem uma coisa da colheita, que é o que a Autumn tá fazendo. É o que a Autumn tá fazendo. Ela tá fazendo tudo isso porque ela quer colher. Eu tenho a teoria também de que pode ser um loop, de que ela tá fazendo tudo isso porque ela tem algumas lembranças da infância. Ela fala que ela não lembra de nada, mas pode ser que ela lembre de alguma coisinha, tem algumas coisas que ela acha que não é, ela acha que é tipo, ela sente, mas pode ser uma lembrança subconsciente. Não, e ela foi instruída pela Rebeca. E pode ter sido instruída pela Rebeca. Instruída pela Rebeca. O pai dela voltou também. Então existe toda aqui uma rede de instrução que pode estar acontecendo. E ela escolheu esse nome exatamente por isso. Ela sabe sim, mas talvez ela não saiba de todo o plot que tá por trás. A gente tem que descobrir ainda quem tá por trás, mas eu achei muito legal essa ligação do nome outono com essa questão da cultura, do urso, do oeste, da colheita, do elemento da terra, que é onde ela tá cavando. Então tem toda essa escolha. E Autumn Rivers, que é o nome que ela usa, é o contrário de Royal Abbot. E Abbot significa pai. Então quer dizer mesmo essa coisa de ser pai de toda essa região, sabe? Eu fico imaginando se essa série não vai abordar o paradoxo do avô, porque a gente tem aí uma neta e um avô. Então, assim, tudo isso pode acontecer dentro da mitologia de Outer Range, e eu acho que é pra esse lugar que eles estão caminhando, sabe? De descobrir mesmo. Essa própria terra tem outras propriedades curativas, por exemplo, o Wayne, quando mastiga a terra, ele se cura. Então, tudo isso eu acho que vai virar à tona aqui pra gente. E a série é muito mais complexa do que a gente tá pensando. Não, sabe? muito mais. Muito mais complexa do que a gente tá pensando. Muito e mais. todos esses animais têm ligação. Inclusive a própria Cecília, que tem esse background e que passa um negócio com uma ursa que é muito interessante. Dela se mutilar, né? Porque ela tá se sentindo tão culpada.
né, por tudo, e ela tá se mutilando, né, pra, sei lá, se martirizar. Existem passagens bíblicas, tem uma passagem do profeta Eliseu que tem toda uma questão que estavam zombando dele, 2 ursas vêm pra castigar aquele povo, então ela pode, como ela é muito fanática religiosa... Sim, pode ser tá, que né? ela esteja se martirizando. E aí você falou um negócio que é interessante, que quando vem um urso, uma ursa de verdade, pra realmente, né, você quer ser castigado por um urso, toma. Ela mata o urso, né? É a rebelião contra as próprias crenças dela. Ela abandona essa hora pra defender ela, defender a família dela. E o bebê urso que ela enterra me lembrou muito o Trevor, sabe? E o que ela tem que fazer pra defender a família dela depois que tudo isso acontece, que pra mim é exatamente isso. Rebecca tinha que ir embora pra que o Trevor fosse morto pelo Perry. E tudo isso acontecesse, o Perry fosse indiciado, eles colocassem a fazenda pra leilão, né? Pra leilão. E as meninas têm o dinheiro pra comprar. Sim, e esse negócio do urso também, tem uma coisa que o Wayne fala. Que ele fala dos animais que ele tem lá empalhado, né? Ele fala que ele às vezes fica pensando se os pais desses animais não vêm se vingar. Eu acho que aí, a gente pode levar isso também como a família que quer a vingança pela morte do Trevor. Sim. Né? Porque isso daí faz com que a mãe, que a Patricia, volte. Exato. Né? E aí role todo esse cerco das terras, né? Será que isso não vai ser um drama familiar, mas um drama familiar onde tudo tá tão conectado que talvez a gente descubra que um desses personagens é um dos antepassados e aí é de pai pra filho, da mesma forma que o Royal pula e aí o Perry pula de novo no buraco e as coisas vão se repetindo? Eu não vou me surpreender se for tudo a mesma família ali. Exato. A Amy pula no buraco, tudo se repete. Então é uma repetição eterna dos pecados dos pais que talvez refletem seja nos um filhos. loop, talvez seja um negócio de não ter começo. Ai, meu aí Deus. Ferrou. E aí, gente? O que vocês acharam sobre essas informações, sobre a visão dos animais? As cores também têm muito peso, a Amy fala sobre o amarelo, o seu poder, então ela buscando esse poder, né? O pai dela tem que ir embora para que ela possa comprar a propriedade. Exato. Então tudo é muito ligado. Gente, a gente ficaria horas aqui discutindo. Vê se vocês querem vídeos de episódio por episódio. Também, digam aí o que vocês querem. Dá pra destrinchar bem cada episódio aí, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Assistindo uma vez é muito superficial. Quando a gente assiste de novo, tem muita coisa boa nessa série. Tem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Se vocês quiserem mais vídeos, deixem aí. Deixa um like pra ajudar. E é isso. Mais alguma coisa? Só isso e não surtem. Estamos tentando não surtar. Um beijo. Tchau.